vocês estão? Tudo bem? Hoje aqui na minha cidade fazia muito tempo que não chovia e resolveu chover tudo de uma vez. Então, se vocês escutarem algum barulho de trovão ou algum ruído de fundo, é por causa disso. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar de alguns tipos de ataque que foram amplamente divulgados na internet, ficaram muito conhecidos, né? Como o WannaCry, o Stuxnet e assim por diante. O alvo de hoje da nossa conversa vai ser o WannaCry e tentando fazer os ganchos com tudo que a gente já falou, o que a gente já aprendeu e aplicar isso na prática, né? Bom, então, o WannaCry foi em 2017, ele foi um ransomware. E aí, dentro da categoria de malware, o ransomware seria o tipo de software que vai criptografar os dados da máquina e vai pedir um resgate por isso, para descriptografar. Na época foi pedido em bitcoins, mas pode ser feito de outras formas também. Além do ransomware, que criptografa os dados, deixando inutilizados, tem o worm. O worm, ele tem a característica de se disseminar na rede sozinho. Então, ele automaticamente já vai e se espalha. Em movimento lateral, indo para as máquinas do lado. O WannaCry foi uma combinação do ransomware com o worm. Criptografava os dados e, ao mesmo tempo, ele se espalhava. Então, realmente foi bem caótico. Ele explorava um protocolo de rede chamado SMB, que é usado para poder compartilhar arquivos na rede. Sabe quando você tem uma pasta de rede compartilhada? É mais antigo, mas ainda existe, né? E quando você vai fazer essa transferência de arquivo, o que era utilizado era SMB, para impressora também, na hora que a gente ia pedir algum comando. Antigamente dava na porta 139 e hoje 445 TCP. E essa informação vai ser importante para a gente continuar depois. Então, o que acontecia? Pelo volume de máquinas afetadas, né, e a quantidade de dados perdidos, porque depois de criptografado não tem mais como recuperar, a não ser com a chave, que estava em poder do grupo de atacantes, né? Ficava difícil de conseguir continuar trabalhando. As operações das empresas, elas não estavam rodando mais. Como é que era o plano de mitigação na época, né? A gente isolava essa parte da rede e começava a fazer a remediação. Quando a gente tinha as políticas de backup, hoje a gente chama de resiliência, né? Acho que você conseguia recuperar isso, mas algumas vezes não. Então, às vezes não tinha um backup, realmente muito triste. Então, fica dois pontos, né? A segurança da empresa e também a resiliência em relação ao backup. Só um adendo, para certificações de segurança, por exemplo, as iniciais ou a CISSP, uma das coisas que eles pedem é quando a gente termina de utilizar dados e tem as políticas de retenção de dados, né? Depois disso tem que ser feito a exclusão dos dados, a eliminação dos dados. Então tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer destruindo a mídia, por exemplo, simplesmente apagar, dá para você recuperar, né? Tem a forma de degauss. Degauss é você passar a mídia num campo magnético muito forte, de forma que destrua os dados. E uma das formas também é criptografando. Você criptografa e destrói a chave, então não tem mais como recuperar. Então você vê o quão complicado era, nesse caso, o WannaCry, que criptografava os dados. O que aconteceu? Depois disso, um pesquisador foi analisar o código, ele coloca o malware no ambiente separado, segregado, a gente chama de sandbox. Sandbox parece caixa de areia, né? A ideia dele é que, acho que quando o pessoal vai testar armas de fogo, eles atiram na caixa de areia. Então é um local, né, trazendo para o nosso mundo, é um local onde você pode fazer os testes. Está isolado, está em máquina virtualizada, longe do ambiente corporativo para não ter nenhum problema. Então o pesquisador coloca esse malware, né, esse ransomware, num sandbox, num ambiente apartado e faz uma engenharia reversa para entender como é que ele funciona. E na época, um pesquisador percebeu que existia um kill switch. O que é um kill switch? Quando o grupo que elabora o ataque, ele cria o malware, ele pode colocar dentro do código uma forma de desligar a propagação, essa operação. Esse é o kill switch, é uma forma que eles têm para poder parar remotamente o código. No caso do kill switch do WannaCry, o que acontecia? Era o kill switch, a forma de parar era o seguinte: o malware ele fazia uma consulta no DNS para um domínio X, um domínio com um nome bem estranho. Se por acaso ele devolvesse nada como DNS server, como name server, ele entendia que era para continuar se propagando. Se alguém registrasse o domínio, ele pararia. Então era só uma lógica para que ele conseguisse parar remotamente.
Um pesquisador percebeu essa chamada, registrou o domínio e conseguiu fazer o stop, né? Parar essa propagação e essa execução na época. Então, para a gente ver o quão sofisticado, né, era, porque o que acontecia? Quando a gente tem uns tipos de ataque que a gente fala de remote code execution, você consegue executar remotamente, ou também o remote exploit. Então, tudo que remote você consegue fazer pela rede, né? Tem formas que você tem acesso direto ao código do vírus. E tem momentos que não, que ele já está lá se propagando, que foi esse caso. Como é que ele conseguiria dar um comando de stop? Então ele mesmo já elaborou uma forma que... Lembra que a gente estudou de DNS? Que dá para você consultar lá o name server? Isso é uma característica natural de uma aplicação, né? Ela vai consultar DNS de alguma coisa. Então ele usou uma função normal de pesquisa para dar o gatilho quando ele quisesse parar ou não, sem fazer uma conexão direta com o vírus na máquina. Sei que é complexo, não esquenta muito a cabeça com isso, e até mais um lembrete, né? Muitas vezes quando a gente está estudando, principalmente cyber, como tem muita informação, a gente vai para todos os lados, né? Em redes, em código, em engenharia reversa, como a gente está conversando aqui, muitas vezes alguns conceitos não ficam claros de primeira. Às vezes a gente repete e mesmo assim ainda ficou um pouco abstrato, não fechou esse entendimento, né? Não se sinta frustrado com isso, acontece com todo mundo, repete, até se você quiser outras fontes, por exemplo, uma leitura que complemente, é muito recomendado. E mesmo se ainda não está 100%, não conseguir entender na totalidade, continue estudando. Porque em algum momento ele vai fechando esses gaps de conhecimento e as coisas ficam mais fáceis. Quando chega nessa fase, você começa a ver alguns termos que eles vão falar, vai aparecer um relatório, né? Geralmente tem um relatório do que aconteceu. Você, mesmo que não saiba algum dos itens, é muito fácil de você pegar, pesquisar, entender, e aí fica mais alguma coisa que você aprendeu. É o começo realmente que ele é mais chatinho. Então, continue estudando de várias formas e não desista, não fica frustrado, porque é normal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gravei um vídeo sobre como usar o Wireshark, que é o TCP-Dump, no caso do TCP-Dump, porque, até voltando, no caso do WannaCry, como ele usa aquela porta TCP 445.139, nesse caso, nessa época, a gente usava um analisador de pacote para ver o tráfego. Quando a gente via muitas conexões nessas portas, que as portas do SMB, a gente desconfiava, falava, poxa, peraí, acho que ainda não está mitigado, então isso continua isolando e vamos continuar pesquisando até encontrar a última máquina e não deixar mais a proliferação. Hoje temos microsegmentação de rede, né? Eles conseguem fazer isso de uma forma mais rápida, mas não elimina o trabalho do troubleshooting. O troubleshooting é você ficar tentando várias coisas até resolver o problema. Tem que entender outros conceitos de kernel, memória, e a gente vai falar ainda de race condition, tá bom? Fiquem bem, tudo de bom, até mais.